noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus possa envolver cada coração aqui presente. Sejam todos muito bem-vindos. Se sintam todos abraçados por nós, pela casa de Chico Xavier. Para o estudo da noite de hoje, nós temos a nossa querida companheira Isabete Bittencourt, do Grupo Espírita Fraternidade de São Pedro da Aldeia. Ela traz o tema autoestima, expressão poderosa da espiritualidade. Mas antes, nós vamos passar alguns avisos. A obra social da Casa do Centro Espírita Chico Xavier continua com a campanha do quilo, para que a gente possa dar prosseguimento a distribuições das cestas básicas mensais aos nossos irmãos em necessidade. Para isso, nós temos um plantão de arrecadação dessas doações no nosso centro espírita, que são terças, quintas e sábados, das 15 às 17 horas. Todos os detalhes sobre a campanha do quilo pode se encontrar na página do Facebook do nosso centro, no quadro de avisos da campanha do quilo. Nós estaremos gratos e felizes por cada item doado. Por isso, meus irmãos, por favor, nos ajudem a ajudar. Nós, do Centro Espírita Chico Xavier, nesses períodos de restrições sociais, também não paramos com os nossos estudos doutrinários. Nós estamos com uma ampla grade de recursos doutrinários, todos são feitos online. Nós temos cursos para iniciantes, de nível médio e nível avançado. Estão todos convidados a virem a participar do nosso curso. Basta deixar uma mensagem no inbox da nossa página do Facebook e estaremos encaminhando para o curso adequado. Agora nós vamos fazer a leitura do Código do Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 6. Valei-vos da luz. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Jesus. João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, há 2 dias que se foram e aquele é a cena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão esta, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão. Estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia, e lhes garante a vida, em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezar. Vamos agora, meus irmãos queridos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai de amor, a Jesus, o nosso querido irmão, governador do nosso planeta, a toda a espiritualidade que coordena a instituição de Chico Xavier em Búzios, aos nossos guias espirituais, e agradecer muito a Deus por estarmos passando
por esses momentos, com toda a possibilidade de aprendizado que nos tem sido ofertado através de todos os estudos online, de todas as palestras que vêm, a mensagem de Jesus para edificar os nossos dias, esclarecendo que tudo passa, como nosso amigo Chico falou. É por isso, Pai, que aqui estamos, ligados a essa doutrina cada vez mais, para que possamos nos fortalecer e não deixar que a nossa casa íntima seja abalada pelos intempéries que passamos nesses momentos de transição. Fique, Pai amado, com a nossa querida Elizabeth, para que ela possa trazer para nós mais um conhecimento que vai fazer parte da nossa caminhada em ascensão ao Pai. Fique conosco, hoje, agora e sempre, em nome do nosso Pai, que possamos iniciar os trabalhos da noite de hoje. Graças a Deus, e que assim seja. Elizabeth, querida, a palavra é sua. Boa palestra. Queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria poder estar junto com vocês, embora de forma virtual, aos companheiros, às companheiras que estão sintonizando conosco através do Facebook, nosso boa noite, nosso voto sincero de que possamos estar vibrando amor, vibrando energia positiva, sintonizando com esse meigo nazareno que nos olha, que nos vislumbra com tanto carinho, com tanta compreensão, com tanta aceitação, com amor imensurável, que a gente possa se permitir nesses momentos de reflexão, tocar esse meigo Jesus, tocar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações amorosas. Jesus sustente esses nossos momentos e que a gente possa se sentir mais do que nunca sustentada por esta luz maior que vem do Mestre e esclarecidos pouco a pouco com essas mensagens que chegaram até nós e que chegam continuamente, fazendo com que a gente possa olhar para a gente também com essa compreensão, com essa aceitação, com esse respeito. Um grande beijo no coração e vamos começar a nossa reflexão da noite de hoje com esse tema, autoestima, expressão poderosa de espiritualidade. Os nossos objetivos, refletir sobre a autoestima como expressão poderosa de espiritualidade. Reconhecer que a autoestima é um aprendizado que leva à força curativa do auto-amor. Perceber que trabalhar a autoestima é espiritualizar-se. Como não podemos deixar, a gente começa sempre usando a base, que é Kardec, e hoje começando com a base, que é o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, na questão 913. Nós vamos encontrar a seguinte pergunta de Kardec aos espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E os espíritos respondem, temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar do seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
Então, centrada nesta pergunta de Kardec, na resposta dos espíritos, a gente vai ver, não é, o quanto o egoísmo tem nos gerado situação ou situações complicadas. Primeiro, porque a doutrina mesma nos diz que somos espíritos criados simples e ignorantes, que temos um destino que é sermos perfeitos, plenos, felizes, que temos a lei divina na consciência, que é justamente a lei de justiça, amor e caridade, que somos dotados de um livre-arbítrio, que temos todo um direito de fazer as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões e termos atitudes centradas nessas leis, mas sabemos que a partir do momento que nós fomos desenvolvendo o cabedal de inteligência, nós fomos nos distanciando desse ser maior que é Deus. E aí entramos nesse processo de egoísmo. Ou seja, a partir do momento que nós nos centramos no egoísmo, nós nos afastamos desse self divino, nós nos afastamos desse ser espiritual que somos nós mesmos. E aí esquecemos desse Deus, esquecemos de nós enquanto seres espirituais e fomos nos equivocando através dos tempos, criando aí as grandes chagas, as grandes matrizes, as grandes dificuldades que estão se revertendo nos tempos atuais em forma de uma cobrança nossa mesmo para que haja mudança. Porque o egoísmo, ele vai neutralizar todas as nossas qualidades. Então, a gente tem que verdadeiramente trabalhar de modo a extirpar essa grande chaga da sociedade, que é o egoísmo. E aí a gente vai ver que, na verdade, nós temos o auto-amor. O auto-amor é uma herança divina, é um tesouro que, na verdade, reflete a essência do Pai em nós. O que aconteceu? Se nós temos esse auto-amor, se nós verdadeiramente vivêssemos centrados nesse auto-amor, nós estaríamos avançando tranquilamente na caminhada evolutiva. A partir do momento que a gente se deixou levar pelo egoísmo, o que aconteceu? A gente acabou esquecendo desse auto-amor, desta herança, que, na verdade, é um sentimento inato, que permite a gente jamais se esquecer, jamais desistir da gente. Então, que bom que nós, enquanto espíritas, sabemos que temos essa herança divina em nós. E que se num dia, ou se em várias existências, nós nos equivocamos, optando por sermos egoístas e esquecendo desse auto-amor, mas a gente sabe que é este auto-amor que vai fazer com que a gente jamais desista da gente. De uma forma ou de outra, vai chegar um momento que a gente vai despertar e voltar para esse sentimento. E aí, o que esse sentimento, né, do egoísmo tem gerado em nós? Então, por que esse sentimento, né, que a gente traz hoje de não merecimento, de indignidade? Porque as pessoas estão com essas situações, chegando às instituições espíritas, buscando através das redes sociais, indo aos consultórios de psicólogos, de terapeutas, o tempo inteiro com esse processo. Então, se sentindo sem merecer, se sentindo uma pessoa, né, indignada, mas isso tudo, na verdade, é justamente o resultado do nosso trajeto milenar nas armadilhas desse egoísmo. Esse egoísmo que gerou as feridas evolutivas em nossa alma. E quais são as feridas evolutivas da nossa alma? Nós vamos encontrar a espiritualidade nos dizendo que são 3 pontos: inferioridade, abandono e fragilidade. Principalmente a questão de se sentir inferior. Como que as pessoas, quando nós vamos fazer um atendimento fraterno, seja online, seja na instituição, já que a nossa está aberta, as pessoas estão se sentindo inferiores, pequenas, incapazes. Então, o egoísmo gerou essas feridas evolutivas
que hoje se caracterizam por inferioridade, abandono e fragilidade, que, por sua vez, gerou um sentimento, esse sentimento de indignidade que as pessoas estão sentindo. Indignas de si mesma, de Deus, da família, do trabalho, da sociedade, e assim por diante. Então, a BAE, né, que é a baixa autoestima, ela hoje é a doença de base da Terra. Porque a partir do momento que o egoísmo nos levou a essas 3 feridas, que por sua vez nos gerou um sentimento de dignidade, a gente vai estar entrando num processo de baixa autoestima. Então, essa inferioridade leva-nos à falta de valor pessoal, né? Que tem como resultado dolorosa sensação de baixa autoestima e que serve para nos acordar para uma relação de amor e tolerância conosco. Então, olha só, ao mesmo tempo que essa inferioridade, essa ferida da alma, nos leva a essa baixa autoestima, por sua vez, ela também vai acabar nos acordando para que a gente olhe para a gente e perceba que a gente tem que ter essa relação de auto-amor, tem que ter essa relação de tolerância, porque as pessoas estão literalmente sem se tolerarem, sem se compreenderem, sem se aceitarem e se permitindo paralisar na caminhada evolutiva e também, muitas vezes, criando problemas mais sérios para elas, centradas nas emoções, como a gente está vendo nessa tela que a gente colocou aí. O egoísmo como fonte gerador, que fez a desconexão do nosso eu real, ou seja, nós nos distanciamos de nós enquanto espíritos, seres inteligentes da criação, como filhos de Deus, gerou todo esse processo de baixa autoestima que nós estamos tendo hoje. A baixa autoestima, por sua vez, faz com que a gente se sinta incapaz de realizar qualquer coisa, a gente se sente insuficientemente bom, ou seja, a gente não se sente lá boa coisa, nos sentimos inadequados frente ao corpo, como a gente colocou ainda há pouco, a gente não se adequa às situações que se nos apresentam em todos os contextos. Gera isso aí uma baixa tolerância e frustrações. Então, as pessoas estão o tempo inteiro se sentindo frustradas por tudo. Por mais que conquiste, que realize, mas estão frustradas. E isso, por sua vez, vai gerar uma sensação de não merecimento, que, por sua vez, vai mexer com 3 emoções. Emoções primárias, que têm um objetivo nobre, são fios para a nossa evolução espiritual, mas que, no momento, estão, na verdade, criando grandes nós no ser humano, que é a tristeza, o medo, a culpa e a raiva. Então, embora essas emoções primárias elas tenham finalidades nobres na nossa caminhada evolutiva, hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, pela falta de compreensão, de leitura, de entendimento dos recados que essas emoções nos dão, as pessoas estão literalmente se entregando a essa baixa autoestima. E aí nós vamos ver que a baixa autoestima, né, esse não merecimento que corrói a nossa autoestima, vai nos levar à sensação desse não merecimento que é tão forte que a pessoa se nega tudo o tempo todo. Quantos casos nós já estivemos ou já recebemos nas nossas instituições? Quantos casos nós estamos tendo contato no contexto atual? Quantos têm nos procurado em todas as situações viáveis possíveis, em busca de se trabalhar essa baixa autoestima? A gente vai ver, então, que a baixa autoestima, a gente pede desculpa aí, porque na pesquisa ainda vamos encontrar autoestima com o hífen, mas a gente sabe que agora ela é uma palavra que não tem mais o hífen. Então, a baixa autoestima gerando uma idealização. Eu idealizo ser um ser que ainda não tenho maturidade e condições de ser. Eu idealizo uma relação ou as relações sociais de uma forma que ainda não, as pessoas não podem, né,
serem aquelas pessoas para viverem uma relação com aquilo que eu estou idealizando. E as pessoas vão sofrendo. Esse processo de idealização vai gerar a vaidade, que vai mexer com o orgulho, que, por sua vez, vai fazer com que a gente crie uma rigidez muito grande em relação a nós e o outro na relação, vai mexer, né, com a questão do nosso melindre, tudo nos melindra, tudo nos chateia, tudo nos magoa, e assim sucessivamente. E isso a gente está vendo na família, no trabalho, nas instituições religiosas. Essa baixa autoestima com a idealização vai gerar também um processo de inveja, onde a gente começa a fazer as comparações nossa com o outro e das pessoas entre si, gerando muitas vezes um desprezo ou provocando intrigas. E também o preconceito. O preconceito nos levando a julgamentos. E do julgamento, do preconceito, a gente vai começar a cobrar um perfeccionismo que nós ainda não temos condições de vivenciar, e também cobrar do outro um perfeccionismo que o outro ainda não tem para viver nas relações. E gera aí todo um processo de intolerância. Então, olha só, uma coisinha simples, né? Se lá atrás, nossa criação, com todo o patamar que nós tínhamos para seguir a caminhada evolutiva, se nós nos centrássemos em tudo que tínhamos e temos para seguir a caminhada, a gente já estaria, né, disparando aí na evolução. Mas a gente optou pelo egoísmo. O egoísmo fez com que a gente se afastasse desse auto-amor, se afastasse desse self divino, esquecesse quem verdadeiramente a gente é, o que a gente, para que a gente foi criado, o que a gente vem fazer nessa nossa terra, na encarnação, e o que vem acontecendo com as pessoas. Esse quadro, né, acredito que as pessoas estão conseguindo acompanhar, onde alguém, embora aparentemente bem vestida, né, os cabelos bem feitos, mas ela se olha no espelho e olha o que ela enxerga. Ela enxerga um lixo. Então, tem muitos irmãos nossos, seja criança, seja jovem, seja adulto, já com a terceira idade, a gente vê muito relato. A pessoa com a baixa autoestima tão grande, se sentindo tão inferior, que ele criou, né, esse programa na vida mental, adquirido em várias experiências em função do esbanjamento e das escolhas infelizes feitas na caminhada das reencarnações. Então, hoje, as pessoas estão assim. Por mais que consigam realizar algumas coisas, mas estão sempre se vendo como se fossem lixos, sem nenhum valor, sem nenhum respeito, sem nenhuma consideração ao ser lindo e maravilhoso que ele é. E a gente tem que começar a quebrar isso. E tem mais ainda. Geralmente, nessas atitudes, elas acabam atraindo situações negativas para a vida dessas pessoas, que vão acabar tratando-as da mesma forma que elas acreditam ser. Então, vamos ver, a pessoa, às vezes, ela está plasmando, querendo um bom emprego, um patrão legal, mas se eu estou vibrando nessa faixa de baixa autoestima, se eu me sinto o tempo inteiro pequena, incapaz, frustrada, eu estou sintonizando com o quê? Eu estou entrando numa faixa onde o que pode me aparecer vai ser um patrão, vai ser um emprego, condizente com as minhas vibrações. Eu quero um relacionamento saudável, onde haja lealdade, parceria, respeito. Mas se eu estou numa sintonia totalmente diferente, eu vou atrair para a minha vida justamente pessoas nessa mesma faixa, porque tudo é vibração, é energia, sintonia. Eu lembro de um caso de um médium mineiro, que ele coloca que, enquanto terapeuta, ele recebeu um dia uma senhora, né, aonde ela colocou: fulano, eu vim aqui para me tratar porque eu não consigo uma relação saudável, uma relação prazerosa. Aí falou que as relações dela todas geravam em violência verbal, violência física. E ela perguntou para o terapeuta por que disso. E o terapeuta falou: você quer que eu seja sincero? E ela falou: sim. Né? E aí ele falou: você me desculpa, mas você só consegue relações
doentias, onde os seres são violentos, é porque você também não presta. E ela levou um choque. Nossa, mas eu estou vindo aqui indicada porque você é um bom terapeuta, pagando a consulta, e você vem com essa fala, e ele diz, mas você veio aqui querendo ouvir a verdade é essa. Se você fizer uma renovação, se você se valorizar, se você mudar o seu padrão mental, energético, certamente você vai vibrar com pessoas que vão estar na mesma faixa. E aí ele falou, ela nunca mais volta, mas ela voltou 3 anos de tratamento, quando um dia ele, curioso demais, e ela não falava, ele pegou, não aguentou e perguntou, e aí, como é que estão suas relações hoje? E ela diz, nossa, fulano, melhorou bastante, porque hoje eles só me agridem verbalmente, mas não mais fisicamente. Então ele diz, nossa, então você já teve aí um avanço. Então, nós estamos, às vezes, querendo muito, mas vibrando numa faixa totalmente de negatividade, de inferioridade, de baixa autoestima. Então, alguns efeitos da baixa autoestima em nossas vidas. Excessiva preocupação com o que os outros pensam sobre você. Então, olha só, a pessoa que vive se sentindo pequena, inferior, ela vai estar sempre preocupada. O que o outro está pensando no que ela faz, no que ela diz, como ela se veste, aonde ela vai? Meu Deus, até quando a gente vai viver com essa preocupação? Isso não é desrespeitar o outro, mas é se desrespeitar, porque ouvir a opinião do outro, né? Ouvir um conselho, uma orientação é saudável, mas eu viver numa preocupação excessiva do que o outro vai me dizer, está demonstrando justamente aí o quê? Está demonstrando que eu sou uma pessoa super carente. Então, eu preciso agradar o outro o tempo inteiro, olha, preocupar-me com o que o outro está pensando o tempo inteiro, para ele achar que eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa impecável, eu sou uma pessoa boazinha, não é? Sofrer porque as pessoas que você ama não fazem e nem são o que você gostaria. Então, olha, outro equívoco da baixa autoestima. As pessoas têm que me amar, né, do jeito que eu sou, assim como eu tenho que amar o outro como ele é, respeitando as diferenças. Mas a minha carência é tão grande que eu sofro, né, porque o outro não é o que eu idealizo, o que eu quero, e também não faz aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Cobrar de si mesmo uma conduta além de suas próprias capacidades. Olha só, as pessoas se autoflagelando para viver aquilo que não tem condições, para projetar, ou melhor, numa relação, aquilo que elas também não têm condições. Então, sentir-se um lixo quando desprezado. Então, quem tem autoestima, ou quem se auto-ama, jamais vai se sentir o lixo. E quem quiser, né, opinar, falar, desprezar, não vai mexer. Pode até mexer nas nossas estruturas, porque nós somos humanos, estamos no estágio evolutivo em que ainda temos essas necessidades, mas de imediato a gente vai ressignificar isso aí, vai seguir a caminhada. Sentir-se culpado, principalmente pelos erros das pessoas que ama. Nossa, como temos pessoas doentes com este procedimento aí. As pessoas que elas amam, que são da relação, que são da família consanguínea, que têm uma amizade grande, elas se equivocam e aí a pessoa com essa baixa autoestima se sente responsável. Nós temos visto muito isso em relação a casal, né, independente de qualquer situação, e muito mães com filhos. Elas querem salvar as pessoas que elas amam e se sentem culpadas quando elas não conseguem. Olha que equívoco, porque a gente tem que se dar conta que cada um é responsável por si. Embora estando nossos filhos, são filhos de Deus, são nossos irmãos que têm um planejamento reencarnatório. E mesmo que eles estejam a cometer erros, um dia, lá na frente, eles vão ter o direito de ressignificar isto aí. Então, se eu, muitas vezes, quero tolir essa liberdade de escolha de ação do outro, com medo dele não sofrer, eu vou acabar
criando obstáculos para o aprendizado que muitas vezes precisa ser feito através dos erros, através das dores. Não temos esse poder de tolir a liberdade do outro, né? Sentir-se ofendido quando discordam de você. Quem tem maturidade, quem tem competência emocional, quem se auto-ama, jamais vai se sentir ofendido porque o outro discorda. Discordou, discordou. Ninguém é obrigado a pensar, a sentir, a verbalizar e agir igual a você, assim como você também não tem que fazer igual ao outro. Como diz a música, cada um no seu quadrado. Não é isso, gente? Sensação de ser um impostor e falso quando fala de si mesmo. Gente, por que ser impostor e falso quando eu estou falando? Isso aí são crenças equivocadas, que a gente vê, às vezes, até dentro do movimento espírita, onde você não pode se autoelogiar, onde ninguém pode destacar uma virtude, uma qualidade, um trabalho bem realizado, um talento que está em evidência de alguém. Então, isto significa se autoflagelar, se autotorturar, porque a pessoa acredita que ela não tem merecimento, porque ela realmente é um ser, né, muito pequeno, muito inferior, muito frágil e que não tem, né, esse direito de receber isso aí. Achar que você não merece o melhor. Merecemos sim, gente. Vamos quebrar isto. Nós estamos aqui no planeta Terra, ainda provas e expiações, passando por um momento de transição seríssimos, onde estamos aí com um primeiro ceifador, buscando trazer lições maravilhosas, de modo a que, mesmo de forma sofrida, mas fazendo com que a gente expanda a consciência, a gente desperte para essa realidade do espírito que nós somos. Então, a gente está aqui, mesmo com todas essas dificuldades, mas a gente merece o melhor. Agora, se eu não acredito, e se eu principalmente vejo que eu não mereço, eu não vou atrair o que é melhor para mim. Então, depende única e exclusivamente de mim. Então, a baixa autoestima é doença da alma e necessita ser tratada com terapia e acompanhamento amoroso. Então, gente, nós sabemos que, como espíritos, nós, a partir do momento que nós estamos distanciados de Deus, estamos distanciados de nós, através do egoísmo, deixamos de viver o auto-amor, entramos nessa faixa de baixa autoestima, nós estamos doentes. E nós precisamos fazer o tratamento espiritual, nós precisamos buscar os especialistas aí, seja psicólogos, terapeutas, precisamos de um acompanhamento amoroso para que a gente possa sair desse patamar. Nós não podemos mais perder tempo na nossa existência. O tempo está passando, nós sabemos que antes de reencarnarmos, nós fizemos um planejamento reencarnatório, estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, vivendo essa transição, e nós sabíamos que íamos passar por ela, e a gente veio, de uma forma ou de outra, preparado para viver todo esse contexto, porque ou a gente se adapta a viver esse contexto, ou a gente vai ficar nessa situação. E o pior, deixando que a baixa autoestima nos leve, né, a uma depressão, nos leve a um processo de suicídio, tudo que a gente não pode nem imaginar, nem pensar nesse nosso momento, porque é o nosso grande momento. A nossa hora é agora, é a hora da gente fazer a escolha, olhar para a gente mesmo, se admirar, se gostar, se amar, e se a gente encontrar essas dificuldades, essas limitações, a gente bater no peito e dizer, peraí, eu sou muito mais do que tudo isso. E eu vou fazer uma ressignificação de todo esse processo. Então, para isto, gente, eu preciso começar a trabalhar o oposto da baixa autoestima. Eu preciso trabalhar a autoestima, para que eu possa voltar ao patamar do alto amor, para que eu me reconecte comigo, me reconecte com Deus e verdadeiramente volte à trilha precisa e real da minha existência, da minha reencarnação. Então, o que é autoestima? E por que ela tem tanta importância?
na nossa vida? Como desenvolver essa autoestima mais elevada e quais os benefícios que esta pode nos trazer? Autoestima, né, ela é definida como a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo. É um conjunto de crenças que alimentamos em relação a nós mesmos, influenciando consideravelmente a maneira de nos percebermos interna e externamente. Representa, assim, algo de importância capital em nossa vida, porque essa percepção particular, que tanto pode ser positiva como negativa, tende a nos conduzir a muitas vitórias ou a vários fracassos e derrotas. Então, a aceitação que o indivíduo tem de si mesmo, estamos nos aceitando? Como estamos nos aceitando? Quais são as crenças que nós estamos alimentando em relação a nós mesmos? Se estamos alimentando crenças negativas de que verdadeiramente não merecemos, que somos seres inferiores, a gente vai estar arrastando a existência sem nada construir a nosso favor. Agora, se eu estou me aceitando como esse filho de Deus, se eu estou olhando para os talentos que eu tenho, se eu estou vislumbrando as minhas qualidades, as minhas competências, se eu estou vibrando positivamente em prol de tudo aquilo que eu já tenho, eu estou abrindo um leque de situações que vão atrair novas e novas situações positivas para a minha vida. Então, as escolhas são minhas. E aí a gente começa, né? Autoestima. Se você quer mesmo ser feliz, dê uma trégua na autocrítica. Chega, gente, de olhar os seus defeitos com lente de aumento, depreciando as qualidades. É tempo de aprender que você é muito especial. Gente, eu digo para você, levante cada manhã. Precisa se maquiar, botar batom vermelho e ficar bonito, não. Vai lá na frente do espelho, abra os olhos, tenha coragem de se olhar, porque tem gente que está com a autoestima tão baixa que não tem coragem de se olhar no espelho. E isso eu estou falando porque tem atendimento fraterno. Enquanto terapeuta, quantas pessoas que a gente pergunta, não me olho no espelho, mas por quê? Porque eu não gosto do que eu vejo. Porque eu tenho medo de encarar, né, os meus olhos. Tenho medo, na verdade, de repente, se descobrir, né, como ela está se vendo. E aí vem o convite para nós. É tempo de aprender. A gente é especial. Todos nós somos importantes. Somos importantíssimos. Vamos nos olhar e cada manhã dizer para si mesmo, eu me amo, eu sou importante, hoje eu vou realizar tantas coisas. Espalhe no quarto, na casa, onde for, frases de autoestima, de valorização, o tempo inteiro, porque você vai no espelho, tem lá uma frase, vai na geladeira, tem uma frase, vai na cabeceira da cama, tem outra frase. Em qualquer lugar onde você possa estar indo continuamente, coloque frases de autoestima para que você esteja lendo até você verdadeiramente incorporar essas frases e acreditar nelas, para que você ressignifique aquilo que você não está conseguindo ver. Então, autoestima, gente, na verdade, é um trabalho para que a gente desenvolva o auto-amor. Porque eu só vou conseguir chegar ao patamar de voltar a me auto-amar, a me reconectar comigo e com Deus, quando eu trabalhar a autoestima. A autoestima é o caminho. Então, capacitação para sentir o seu próprio bem. Se capacite. Veja você com esse olhar de bondade. Porque, às vezes, você está olhando para tudo e para todos, mas não está olhando para você. Às vezes até você consegue olhar o outro com esse olhar de bondade, mas na hora de olhar para você, você olha sempre com críticas, com cobranças, com vislumbrando defeitos e assim por diante. Vê-se e sente-se como filho de Deus. Nossa, nunca, gente, foi tão importante, preciso e necessário que a gente se dê conta
de que a gente é um filho, é uma filha de Deus. E que jamais Deus vai permitir que um filho, que uma filha dele, passe por algo que não haja uma necessidade. Então, quando nós hoje, nós que eu falo generalizando, nós estamos vendo aí uma grande quantidade de seres encarnados, como a Joana nos coloca, os níveis de consciência, a consciência do sono sem sonhos, onde 75% da humanidade está centrado no fisiológico, comer, dormir, fazer sexo. Só 5% está com uma consciência mais desperta. Então, isso significa que as pessoas não estão se vendo com essa autoestima, não estão se vendo como filhas de Deus. E nós precisamos acreditar, confiar o tempo inteiro que esse Deus é só bondade, justiça, amor, misericórdia, e que está atento a cada um de nós. E que nada vai nos acontecer além daquilo que esteja no nosso planejamento reencarnatório, que esteja dentro de uma necessidade kármica nossa. Porque as pessoas confundem muito planejamento reencarnatório com karma. Planejamento reencarnatório é o que eu faço. O que eu vou reencontrar aqui, tudo que eu preciso, interagir, as relações de um modo geral, na família, no trabalho, na sociedade, mas o karma é o que eu preciso aprender nas relações que eu tenho na família, com o filho difícil, com o esposo, com a esposa complicada, no patrão complicado, na sociedade, de um modo geral. Então, quando eu me sinto filho de Deus, eu vejo que Deus está ciente do que está me acontecendo e que eu vim preparado para enfrentar, para vivenciar tudo isso. Por isso, no Evangelho vai dizer que Deus não coloca fardo pesados em ombros frágeis. Então, gente, vamos levantar essa nossa autoestima, seja lá o que for que esteja acontecendo em nossa vida, na família, no nosso trabalho, na sociedade, nesse momento de pandemia. Vamos nos olhar com autoestima, porque somos filhos de Deus, somos dignos e merecedores de muita coisa, mas eu preciso fazer um movimento interno para que isso aconteça. Quer ser seu legítimo bem pessoal. Então, temos que desejar o nosso bem, sim. Ter uma relação de respeito conosco mesmo. Está faltando muito. A gente deixa o outro nos atingir, nos julgar, nos condenar, nos desrespeitar, e a gente não faz nada no sentido de mostrar com as nossas atitudes, respeitando a opinião do outro, que nós não somos isso. Prioriza e satisfaz as suas necessidades. Então, tem gente que não se permite nem sair, muitas vezes, para tomar um sorvete, porque se sente tão inferior, a autoestima está tão baixa, não se permite fazer um cabelo, não se permite botar um batom, nós, do gênero feminino, os homens, de botar, de repente, uma roupa elegante, e assim sucessivamente. Tem um pacto de solidariedade e apoio a si mesmo. Então, é hora de nós fazermos um pacto para conosco mesmo. Então, podemos até achar responsável pelos nossos insucessos, mas em nosso íntimo, nós sabemos que os maiores responsáveis e limitadores daquilo que deixamos de conseguir são a nossa acomodação, a falta de fé e entusiasmo, além da falta de motivação e disciplina. Não nos acomodemos. A espiritualidade está aí, nos trazendo os relatos de tudo que está acontecendo na parte extrafísica da Terra, tudo que está acontecendo no planeta Terra, mas nos trazendo a certeza de que o planejamento divino, que o planejamento do Mestre Jesus para o planeta é de mudança, de renovação, para que possamos viver nessa terra regenerada. Mas o que eu estou fazendo para ser digno de viver nessa terra regenerada? Me permitindo ficar na baixa autoestima, ao invés de trabalhar a minha autoestima para chegar ao alto amor. Então, sair dessa zona de acomodação, porque nós estamos vendo muitas pessoas numa zona de conforto muito grande. Com todo respeito,
né? Nesse momento de pandemia, mais uma vez eu friso, não podemos nos acomodar. A situação aí é séria, mas nós temos as informações, as orientações da saúde, e a gente precisa tomar os devidos cuidados, mas a gente tem que se adaptar a esse contexto, porque é realidade. Nós estamos vivendo uma transição. É um primeiro ceifador, e, segundo informações, a gente vai ter, né, um segundo e um terceiro, dependendo muito de nós. O que nós estamos fazendo para ressignificar esse contexto? Porque o objetivo maior é justamente isso. Sairmos do egoísmo para o altruísmo, sairmos da descrença para a crença, para a confiança, sairmos da rebeldia para atitudes centradas no bem. A falta de fé, de entusiasmo, meu Deus, as pessoas estão mortas, vivas, ou vivas, mortas, porque se fecharam para o entusiasmo na vida, frente a todo esse contexto. Não temos como fugir, gente. É uma transição, e a gente vai ter que enfrentar, vivenciar esses momentos, sem esquecer que Deus está no comando, que o Cristo está nos comando. Temos informações, são 5 anos delicadíssimos dessa transição, que começou em 19 e vai até 23. Então, temos que nos adaptar com fé, não é? Com o trabalho, com autoestima e assim por diante. Além da falta de motivação e disciplina. Então, disciplinar a nossa vida. Construir autonomia, autoestima, gente, desculpa, é uma ação permanente, minuciosa e tão paciente quanto a montagem de um quebra-cabeças, em que o resultado final é a imagem completa e total de si próprio. Então, vamos construir a nossa autoestima um diazinho de cada vez, olhando, né, para nós com esta alegria de ser quem somos, com esse respeito a quem somos, ao que temos, vislumbrando que a gente já é muito, a gente já conquistou muito. Vamos comemorar as nossas realizações, vamos ter alegria e gratidão, que na verdade são emoções que validam profundamente o esforço da trajetória e nos motivam para novas, maiores realizações. Nunca precisamos tanto agradecer. Quanto mais nós agradecemos, mais nós recebemos. Como elevar, então, a autoestima? Vamos substituir os pensamentos negativos, mas ressignificando. Então, pensar negativamente até é natural no estágio evolutivo que nós estamos, mas permanecer nele, não. Então, vamos ressignificar os nossos pensamentos negativos. Não espere que os outros mudem para ser feliz, porque ninguém vai mudar, gente, pela gente. Assim como nós não vamos fazer as mudanças por causa do outro. Então, não vamos esperar que o outro mude para a gente ser feliz, não. Vamos ser felizes aqui, agora, hoje, já, com as nossas próprias mudanças, com as ressignificações dos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes. Faça uma lista de suas qualidades, pare com críticas, pegue lá, gente, uma agenda, um caderno, e faça, do lado de cá, suas sombras, do lado de lá, né? As suas qualidades, você vai ver que botando na balança, as suas qualidades são muito maiores do que as suas sombras. Mas a gente já traz um cérebro tão trabalhado para vislumbrar o negativo, a sombra, que a gente não consegue ver o lado da luz que a gente é. Seja coerente com o que pensa, sente e age. Então, olha só, eu preciso pensar, sentir e agir. Porque às vezes eu penso, mas não sinto. Sinto, mas não ajo. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que fazer ter essa coerência, essa coesão entre essas 3 situações. Liberte-se do passado perdoando-se. Nossa, o que mais nós temos, gente? O que gera, como a gente colocou no quadro lá atrás, a questão da culpa, nos prendendo a um passado que não vai levar a lugar nenhum. Então, se eu aprendo a ter autoestima e volto a adquirir o autoamor, claro que eu acabo me auto-perdoando. E aí eu me liberto de um monte de crenças equivocadas, um monte de situações que me prendem praticamente às ilusões
coisas que eu não quero mais para a minha vida. A gente tem que estar muito ciente e ter clareza naquilo que a gente não quer mais para a vida da gente e aquilo que a gente quer. Enfrente suas sombras, evitando comparações. Tenho minhas sombras. Quem não tem, gente? Todos nós temos. Se não tivéssemos, não estaríamos ainda num planeta de provas e expiações, que vai ser um planeta de provas e regeneração, até chegar à regeneração total. Para que ficar se comparando? Cada vez que se compara, se for para se sentir bem, tudo bem, mas sempre faz comparação para se sentir pior, menor, incapaz, né, carente, e não é por aí. Aprenda a dizer não sem culpas. Isso aí está sendo o grande nó nas relações humanas. Nunca precisamos tanto ser ou fazer o que Jesus nos ensinou. Sim, sim, não, não. E começando pela família, pela educação das nossas crianças e jovens. Não existe, muitas vezes, disciplina, não existe limite, porque as pessoas acham que amar é dizer sim o tempo inteiro. Nas relações a dois, casais, dizer sim o tempo inteiro para agradar o outro, se desagradando, se autoflagelando e adoecendo. Fazemos atendimentos fraternos. E quantos que chegam neste processo? Querem agradar o tempo inteiro. Por quê? Porque se sente inferior, porque é carente. Então, eu não digo não, eu digo sim o tempo inteiro, porque dizendo sim, eu vou ser bonzinho. Sendo bonzinho, eu vou ter atenção, eu vou ter migalha de carinho, né, do outro. Olha o que a baixa autoestima faz. Então, aprender a dizer não na hora certa, no tempo certo, no momento certo, e de repente esclarecendo, justificando o porquê, e sem se culpar. A importante mudança é a que ocorre dentro de você. Mude-se e o mundo há de mudar. Evite relacionamentos negativos e destrutivos. Então, a gente só se permite esse relacionamento doentio, destrutivo, negativo, porque a nossa baixa estima está grande e a gente sofre com isso. Identifique suas reais necessidades. O que verdadeiramente eu estou precisando para levantar a minha autoestima? Para fazer essa reconexão com esse auto-amor que é inato em mim, que Deus já me permitiu nascer com ele. O autoconhecimento, então, gente, é obtido através da psicoterapia. Poderá auxiliar no reconhecimento de nossos reais valores, libertando-nos do complexo de inferioridade que acorrenta e aprisiona, desculpa. Então, autoconhecimento não tem jeito, é a grande chave da nossa libertação de todos os sentidos, para que a gente saia desse complexo, né, de inferioridade, de baixa autoestima, e a gente possa bater asas e voar. Autoamor, então, gente, é um aprendizado que solicita um profundo investimento em como se adaptar à pessoa nova na qual vamos nos transformar. Olha lá, para a gente sair da baixa autoestima para a autoestima e da autoestima chegarmos ao autoamor, é um aprendizado. Um aprendizado para que a gente se adapte a ser a pessoa que a gente vai se transformar. Aquela pessoa que enfrenta as suas sombras, aceita as suas sombras, se compromete com elas, ressignifica-as, segue a caminhada feliz, livre. É a conduta que brilhará no dicionário dos tempos novos na Terra. É o remédio mais urgente para as nossas carências milenares, que são a falta de laços com os nossos próprios corações, com a nossa essência divina. Só esse slide já diz tudo. Então, eu preciso tomar esse remédio do auto-amor com urgência, porque eu venho trazendo essas carências milenares a partir do momento que eu me distanciei desse auto-amor através do egoísmo e me distanciei de mim e do Pai, e hoje estou tendo todo esse reflexo com a questão da baixa autoestima, solicitando que eu trabalhe essas sombras, que eu trabalhe a autoestima para que eu possa chegar. Estou fechando. Então, concluindo, uma autoestima saudável, gente,
implica em sermos conscientes do nosso lado sombra e também de nossos pontos positivos. É o que eu falei, temos que admitir, tenho raiva, tenho ódio, tenho mágoa, tenho ressentimento, tenho inveja, a gente tem que admitir, porque enquanto a gente não admitir, a gente não vai ressignificar. Então vamos parar com essa hipocrisia de dizer que a gente não tem, porque a gente tem. Quando não o reconhecemos, ficamos à mercê dos outros, vítimas da vontade alheia e fatores externos. É o que mais as pessoas estão vivendo hoje, centrada no exterior, projetando para o outro, esperando de fora, quando tudo está no nosso mundo interno, está em nós. Nós que precisamos fazer esse processo. Nossos sentimentos são parte importante de nossa vida. Se permitirmos que eles fluam em nós, então saberemos o que fazer e como nos conduzir diante das mais variadas situações do cotidiano. Em virtude disso, não devemos esquecer de que, quando nos respeitamos, mostramos aos outros como eles devem nos tratar. É o Hamed nos colocando isso. Olha só, se eu me respeito, o outro vai também ver que ele tem que me respeitar. Então, a pergunta que fica é, se nós não nos aceitamos, quem nos aceitará? Se nós não nos amarmos, quem nos amará? O auto-amor, então, gente, requer um esforço individual e intransferível para que seja conquistado. E o trabalho pessoal de desenvolvimento desse tipo de amor chama-se autoestima. Então, para eu conseguir o auto-amor, eu preciso trabalhar a autoestima. Ou seja, a capacitação para sentir o seu próprio bem e se ver como filho de Deus. A gradativa e paciente conquista do auto-amor, por meio da construção da autoestima, é um dos pilares fundamentais da evolução. O aprendizado de gostar de si próprio é um ato de profunda espiritualidade nas estradas do aprimoramento do espírito. Então, se eu quero me espiritualizar, se eu quero amadurecer espiritualmente, eu preciso desenvolver a autoestima, aliás, o auto-amor através da autoestima. E fechando, trabalhar a autoestima é espiritualizar-se. É desenvolver uma trilha de vivência que nos leve ao encontro dessa sabedoria e amor inatos, confiados pelo Pai a cada ser. É tomar posse dos talentos inseridos na constituição dos princípios inteligentes do ato da criação que se encontram adormecidos na alma. Então, gente, está tudo em nós. O Pai nos criou com todos esses talentos. Esse auto-amor está em nós. Por que nós estamos esquecendo disso? Por que a gente está permitindo tanto sofrimento, tanta carência, tanta relação doentia, tanto autoflagelamento, tanta situação que só nos adoece quando a gente pode levantar essa autoestima, a gente pode voltar a essa reconexão, a gente pode se espiritualizar e seguir. Vamos seguir, meus irmãos. Jesus nos convida. Eu gosto de dizer muito isto. Quando tem aquela passagem da mulher com hemorragia, que tocou as vestes de Jesus saiu uma energia que a curou. A pergunta que não quer calar. Estamos tocando Jesus? Porque Jesus está nos tocando todo o tempo. Mas nós estamos tocando Jesus com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com as nossas verbalizações, com as nossas atitudes, com essa autoestima, com esse auto-amor que está inato em nós? Eu acredito que é uma pergunta que cada um tem que se fazer. Estamos vendo aí as pessoas clamando o tempo inteiro, Jesus, cura as pessoas, cura a humanidade, saudável, positivo, mas não é Jesus que tem que nos curar, somos nós, com esse processo de autoestima, para alcançarmos o auto-amor e nos espiritualizarmos, ou seja, vivermos como esses espíritos que somos, seres eternos da criação. Espiritualizar-se tem ligação direta
com a busca interior pelo sentido da existência, da sua passagem por este planeta, pela forma como você aproveita as experiências e repara os eventuais erros cometidos em caminhada. É uma forma de manter-se cada vez mais conectado com o seu espírito, aproximar-se do alto amor, esse tesouro de sanidade, luz espiritual e força curativa à sua disposição nos recessos do ser. Está tudo em nós. O que nós estamos esperando? Ou nós fazemos a nossa parte, ou nós fazemos a nossa parte. Isso não significa não olhar para o outro, não ajudar o outro, não contribuir com o outro. Mas o que nós estamos vendo? As pessoas centradas nessa baixa autoestima, virando refém de N situações que não querem mais para suas vidas, deixando a existência se arrastar, infelizes, sofridos, adoecidos, quando na realidade podem olhar para si mesmo e começar a trabalhar essa autoestima, fazer esse processo de autodescobrimento, desse amor, desse auto-amor, dessa luz interna que nós temos, que nós trazemos, que nós somos, e aí fazer esse grande processo de acreditar, né, em si mesmo, como está na foto, ser um gato e se ver um grande leão. Isto é o que nós precisamos fazer, ter confiança em nós mesmos. A gente só pode motivar alguém quando a gente acredita na gente mesmo. Acreditar que nós somos pessoas super especiais, porque somos filhos e filhas de Deus. Nesta noite, nessas reflexões, a gente possa, quiçá, olhar para a gente, com esse olhar sincero, de reconhecimento de quem nós somos, do para que nós estamos aqui, e fazermos essa reconexão para que a nossa vida daqui para frente, mesmo frente a essa transição planetária, seja uma vida de muitas realizações positivas e que a gente encontre motivos para sorrir, para se encantar, para se motivar, para se cativar e principalmente para agradecer. Agradecer a Deus, ao Cristo, a essas falanges do bem que estão por toda parte, ajudando encarnados e desencarnados, nos ajudarmos. Que Deus aí nos abençoe. Um abraço carinhoso a toda essa família do Chico Xavier e aos irmãos e irmãs que estão nos assistindo aí através do Facebook. Um beijo no coração de todos e de todas. Elizabeth, muito obrigado pelas palavras. Excelente palestra. Só queria te pedir mais uma coisinha para a gente encerrar com chave de ouro. Você fazer a prece de encerramento para a gente. Você faz? Sim, posso fazer agora? Por favor. Obrigado. Senhor, neste instante, Senhor, aonde estamos refletindo na importância de nos autoamarmos. Só temos, Senhor, que te agradecer, porque a tua criação é perfeita, Pai. E saber que colocas em nós esse imenso amor, que se soubermos verdadeiramente trabalhar, nós somos capazes de virar uma fonte geradora de energia, de luz, que é capaz, Senhor, de se expandir, ajudando a humanidade. Isto é muito bom, Pai. Que possamos trazer para nós essa responsabilidade de usarmos todo esse patamar que temos,
saindo, seja de que situação for que nós tenhamos nos permitido entrar, deixando de viver este alto amor, Senhor. Se podemos te pedir, Pai, neste momento, nós te pedimos. Banha-nos, Pai querido. Banha-nos com este facho de luz que é o seu amor, para que, banhados, possamos nos sentir fortes, capazes, revigorados, fortalecidos e, principalmente, possamos, Senhor, despertar as nossas consciências para assambarcarmos com esse amor, assambarcarmos as relações de formas mais significativas e amorosas. Para que, assim, Senhor, a humanidade se renove através dessa chama sublime que tudo renova, refaz e ressignifica. Mestre Jesus, como é bom, Senhor, saber que és o nosso governador, que estás ciente a tudo o que está acontecendo para que o nosso planeta siga a sua trajetória, sendo um planeta regenerado. Sabemos, Jesus, sabemos o quanto temos que passar por situações delicadas para que alcancemos tudo isso. As escolhas foram nossas. Então temos, Senhor, que colher aquilo que semeamos, sem nos sentirmos pequenos, inferiores, mas nos sentindo grandes, com potência, com capacidade de te ajudar, Jesus, nos pequenos gestos, nas pequenas atitudes, mas somos capazes, porque temos o alto amor em nós, porque somos a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, como nos dissestes e nos diz, Senhor, que possamos, Jesus, te agradecer por tudo isso, te pedindo, Jesus, que fachos de luz saiam nos envolvendo nossos familiares, nossos amores, possíveis desamores dos dois planos. Que esses raios de luz possam chegar, Senhor, a umbral grosso, a umbral médio, as colônias, as zonas abissais da terra, as zonas sombrias, Senhor, os abismos, mas também possam ir as instâncias aonde vamos encontrar seres luz, te ajudando como seres crísticos, seres já superiores, Senhor, a nos ajudar aqui na face da terra, mas que nós nos ajudemos para que possamos formar uma corrente de luz, Jesus, ajudando a renovação, para que a nova terra possa, Senhor, chegar até nós muito em breve. Mestre, que o teu amor, Senhor, cubra essa nossa humanidade. Gratidão a esses trabalhadores incansáveis, de falanges e mais falanges, que nos tocam, que nos inspiram, que mexem com as nossas estruturas, que nos sensibilizam, nos cativando a sairmos da baixa autoestima, a trabalharmos a autoestima e a verdadeiramente nos conectarmos com esse alto amor e sermos luz, sermos plenos, sermos seres felizes, até um dia alcançarmos o verdadeiro patamar da perfeição espiritual para a qual fomos criados. O que dizer, Senhor, a não ser gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão, amigos de luz, gratidão, amores, que sustentam a nossa caminhada evolutiva e a nossa existência. Que a tua luz, Senhor, se expanda, envolvendo as mentes, os corações, as almas, onde quer que elas estejam. Fica conosco, Senhor, nos abraçando e nos envolvendo, hoje e para todo sempre. Mas que não nos esqueçamos, Senhor, que precisamos, acima de tudo, aprender a te tocar, para tudo isto sentir e vivenciar. Que assim seja.